antes de nós começarmos ali a ler ali na apostila, eu queria saber de vocês o que vocês sabem da região Sudeste. Podem começar a falar. Tem muita gente, Roubo, muito roubo. população gigante, Que mais? com pouco espaço. Pode falar, Nicolas Murilo. É a região onde tem mais população do Brasil. Isso. Do país. O que mais? E dos Tem muita aspectos população para Muitos pontos turísticos. turísticos? O que mais? O que tem na região? Roubo. Igrejas, indústrias, roubos, árvores, lojas. É isso aí. Um ponto turístico ali da região Sudeste. Cristo Redentor. Muito bem. É o quê? Tá em Cabo Frio. Cabo Frio. Cabo Frio. Eu não sei absolutamente nada. Nada. Como assim, Júlia? Eu vou ficar muito triste com a Júlia, que ela não tá sabendo nada. Não, a única de todas que eu sabia era Nordeste, né, Pavão? E assim não tem graça só saber do Nordeste e o resto não conhece. Vamos conhecer então. Gente, quando a gente fala em região Nordeste, região Sudeste... Tem muita cidade grande. Temos o quê? As duas metrópoles do Brasil, né? Quem são as metrópoles? São Paulo e Rio de Janeiro. e São Paulo. Muito bem, olha ali. Aí sim, tô gostando. Temos o polo financeiro, o setor financeiro na cidade de São Paulo. Temos grandes museus nessa região, tá? Principalmente na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. A gente encontra os museus. Temos o Museu do Imigrante, tem o MASP, que é o museu mais famoso ali, não sei se vocês já ouviram falar no MASP, na Avenida Paulista. Já ouviram falar? Temos o MASP, que é um museu muito assim, sempre tem... Avenida Paulista já. A Avenida Paulista sempre nos domingos, ela é fechada, onde tem atrações culturais, tá? Temos também o museu no Rio de Janeiro. Eu esqueci o nome daquele museu que foi inaugurado para as Olimpíadas. Alguém lembra? É um museu bem moderno, onde que a gente tem muita tecnologia no museu, né? Que ele mostra ali, mostra em 3D, uma tecnologia bem diferente. No Rio de Janeiro também tem um museu no IBGE, que a gente vê toda a história ali geográfica do Brasil, tá? Então, nós temos ali praticamente na região Sudeste, onde que se concentra as principais polos culturais, tá? Onde que nós temos os teatros mais famosos do Brasil, onde que estão ali as redes de televisão também, onde que se concentram as principais redes de televisão, tanto de TV aberta como TV a cabo, tá? TV paga, onde que nós temos as principais redes de televisão. Então, tudo se concentra na região Sudeste, pessoal. É a região que tem o melhor desenvolvimento econômico e a maior concentração de habitantes do país, que nem vocês já falaram, tá? Quando vocês olham para essa imagem no livro de vocês, todo mundo olhando o livro, o que vocês conseguem ver nessa imagem? Um porto de barco. Navio. Posso falar? Pode. Navio. Eu acho que ali aquelas pessoas ali vão ali, pegam uns negócios que elas têm que entregar. É um porto de navio carregador. Isso, é um porto. Aqui é um porto de navio, tá? Que nós temos de carga. Um porto de navio de cargas, tá? Onde que nós temos os portos, gente, eles são muito importantes para o Brasil. Por quê?
porque eles acabam levando a mercadoria do nosso país para outros, né? É o lugar onde que gera muito movimento de cargas, principalmente, tá? Existem navios ali de passageiros, sim, mas só que em menor quantidade. Que é uma vista aérea do Porto de Tubarão, Vitória e Espírito Santo, tá? Lembrando, dos 4 estados da região sudeste, o Espírito Santo ele é o menos desenvolvido, tá, gente? Ele ali é o segundo menor estado da região sudeste, é o menos desenvolvido, tá? E na região sudeste, de tudo que a gente conversou já, qual que é o que chama mais atenção da região sudeste? Quantidade de pessoas. Quantidade de pessoas, o que mais? Forma de economia, sei lá como é. A economia? A economia. O que mais, gente? Nossa, sabe o que me impressiona muito? A cidade do Rio de Janeiro. Porque ela fica no meio da serra. Se vocês observarem. Fica ali entre os morros. É muito bonito. Não sei se vocês já foram para o Rio de Janeiro, mas é muito... A arquitetura do Rio de Janeiro, ela é bem... A forma como que a cidade se organiza é bem diferente das outras. Devido ali às suas construções, né? Meu irmão vai no Rio de Janeiro no final do ano. Queria ir também. Oh, mas é caro para ver o Cristo. R$ 70, Uhum. Eu já fui. Qual que vocês acham que é o principal problema enfrentado na região sudeste? Roubo. Roubo, marginalidade, né? O que mais? A diversidade econômica. A diversidade econômica. Isso, a diferença social daí no caso, né? A diferença social. A diferença socioeconômica ali das pessoas, o que mais? Gente, observa uma coisa, prestem atenção, observa não porque não tem nenhuma figura para observar agora, mas assim, pensem comigo. Claro, marginalidade é um problema, as diferenças socioeconômicas é outro problema enfrentado ali na região sudeste. Agora vamos analisar. Nós temos ali um processo de colonização. Lembra quando nós estudamos lá os fluxos migratórios? Lá no início do ano, quando a gente estava na escola ainda? Fluxo migratório. Olha a quantidade de pessoas que saíram da região nordeste e foram para a região sudeste. Só o estado de São Paulo, das décadas de 70, o estado de São Paulo não, a cidade de São Paulo e região metropolitana. Das décadas de 70 e 80 ali recebeu mais, quase, acho que se eu não me engano, 6 milhões de pessoas. Então, por quê? População do Nordeste saía ali de uma região onde que tinha o quê? Onde que eles estavam sofrendo devido à seca, né, e à falta de investimentos do governo, que nem nós estudamos no capítulo passado. Região Sudeste recebeu essa população. Ao receber essa população, não estavam preparados com uma infraestrutura. As cidades começaram o quê? Começou a crescer os centros periféricos, por isso que hoje a gente tem tanta favela, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, devido a essa falta de planejamento urbano, tá? Ocasionou o quê? O crescimento dessas favelas. Ao crescimento dessas favelas, a gente tem o quê? Um crescimento desordenado da cidade, sem estrutura, aonde que nós vamos ter o quê? A gente vai ter muitos problemas sociais, tá? E aí que a gente começa o quê? Tem a marginalização, devido a toda essa falta de estrutura, daí começa a ter a marginalização, começa a ter ali as casas construídas em lugares irregulares. O que ela vai ocasionar? Ocasiona enchentes, né? Por quê? Porque não tem uma organização do local, não tem um estudo para ver se ali é possível ter a implementação de uma casa, não tem ali a engenharia não fez um estudo para aquela população
estar em determinado local, se é apropriado ou não é apropriado. Muitas pessoas acabam morando ali em encostas, em morros, né? E isso faz o quê? Gera problemas sociais, tá? As ruas não são construídas, que nem aqui em Palotina tem todo um planejamento, ruas retinhas que cortam, muitas vezes a gente tem ruas que cortam a cidade, certo? Então, pessoal, é desta forma ali que é os problemas enfrentados ali que nós temos nas grandes cidades, tá? Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Em períodos de chuva, não sei se vocês já assistiram algum noticiário, acaba chovendo ali 30, 40 milímetros na cidade de São Paulo. O que acontece? Enchentes. Lata. Isso. Por quê? Porque não tem para onde a água fluir, né? É tudo cimento, tudo asfalto. O que acontece? Vai ficar tudo ali em cima. Por quê? Como que essa água vai penetrar? Até tem umas bocas de lobo, só que devido à poluição, tá tudo tupido de lixo, aí a água não passa. Exatamente. Até tem, né? Outra coisa, Rio Tietê, gente. Gente, aquele rio é tenebroso. Mas o Rio Tietê... Por que não limpam aquilo? Horrível. Tudo morto, nada vida. Falta de políticas públicas na área ambiental para a limpeza do rio. Mas o que acontece, gente? O Rio Eu não sei como aquele rio chegou naquele estado. O rio é porque ele foi todo canalizado, né? E joga esgoto, joga as indústrias, tudo jogando lá por isso. Mas o Rio Tietê, ele é um rio limpo, até antes de chegar na cidade de São Paulo. Ele só fica poluído quando ele chega ali na cidade de São Paulo, tá? Pode falar, Júlia. Foi em 1963 que ele se tornou o rio mais poluído do mundo, né? Isso, pode falar. Eu tava vendo um vídeo do Carnel, acho que ele tinha um problema. Porque ele foi lá no Rio Tietê, daí ele tava tudo com uma roupa assim, fez o teste na É o Baia. Eu sei lá o nome do cara. É o Baia, Catou um copo encheu de água, chegou em casa com ele catou uma garrafinha. Aí o Área Secreta, que é um amigo dele, ele filtrou aquela água do Rio Tietê e bebeu. E tipo, a água ficou limpinha. Porque daí filtra, né? Ela fica limpa. Né? Ele filtrou, esquentou, fez um monte de coisa. Mas gente, são ali problemas sociais, problemas ambientais que estão ali envolvidos, né, em toda a região sudeste. Agora nós vamos começar a trabalhar um pouquinho melhor sobre a região sudeste, né? Virando a página, a gente vai trabalhar a região sudeste em números, tá? Assim como nós trabalhamos as outras regiões, norte, centro-oeste e nordeste. Nós vamos entrando pela penúltima região, né? Entrando ali na reta final, hoje dia 5 já de novembro, tem o que mais? 6 semanas de aula, quer dizer, essa semana nem conta mais, né? 5 semanas de aula praticamente, uma semana de recuperação, tá? Ao observar ali. Então, gente, a região sudeste, ela reúne os estados com as maiores aglomerações populacionais e os maiores centros urbanos do país. Pode falar, Júlia. Que você tinha falado do Rio Tietê lá, que era falta de negócio de política, né? Mas se tivesse, assim, um jeito... O que eles iam fazer ainda lá? Porque não vai ter jeito. Gente, para a gente fazer a despoluição do Rio Tietê, o que seria necessário? Primeiramente, políticas públicas voltadas para o Rio Tietê, né? Para a limpeza do Rio Tietê. O que seria necessário fazer? Fiscalizar as indústrias que jogam seus dejetos diretamente no rio, né? Outra coisa, a rede de esgoto. Tem rede de esgoto que ela o quê? Ela vai direto no Rio Tietê, ela não tem um tratamento necessário. Então, começar tirando essa rede de esgoto que já vai direto para o Rio Tietê e mudar o fluxo para uma estação de tratamento, né? Essa estação de tratamento, aí depois, se tiver a água tratada, devolver para o rio, né? Quando se tira todos os dejetos dessa água, tá? E uma terceira questão do Rio Tietê, o que seria necessário fazer nele?
poderia ser feito? Colocar ali redes, né, no rio Tietê, para tirar a poluição, no caso, seria ali de lixo, né? Tirar o lixo, que daí ficaria preso na rede, é uma sugestão, Tipo né? assim, Colocar redes no rio até colocar o uma fundo. rede de peixe e puxando. Um exemplo, não puxando, deixar ela mesmo parada, assim, tipo redes, colocar. Aí aquele lixo ele vai parando e daí inserta ali cada uma, 2 vezes por semana, ir até lá e tirar todo esse lixo. Dá trabalho, tá? Não vou dizer que é fácil, porque não é fácil. Dá trabalho. Seria ali uma possibilidade para começar a fazer a limpeza do rio. Existem Olha, projetos. mas se tirassem o lixo e tirassem, e tipo assim, Se tirasse fiscalizassem, assim, e se tirassem a rede de esgoto, fiscalizassem quem tem ali já, as empresas que jogam a sua água poluída já no rio e essa rede de esgoto, já iria diminuir bastante. e depois ia E demorar aí para tirar todo aquele lixo, mas depois que ia tirando. voltasse aquela rede de esgoto Mas o e problema fiscalizassem é tudo aquela isso, água que as e tirar empresas aquele jogavam, lixo, já ajudaria muito. no rio Tietê. Para onde eles vão, aquela água? Vai tudo pro Pode ir oceano. para mais outros rios. Vai pro oceano? Não. Vai pro oceano Atlântico. Ah. Vai tudo pro Imagina o oceano. Vai matar as tartarugas. Valeu. É tenso, gente. Vamos voltar aqui um pouquinho. É um longo trabalho. E isso é um trabalho ali de formiguinha que a gente fala, né? Um trabalho que leva tempo. Tá? Agora eu descobri bacana. Se leva tempo para fazer isso, certo? Vamos lá. Então vamos voltando aqui. A região sudeste ela reúne os estados com as maiores aglomerações populacionais e os maiores centros urbanos do país, tá? É onde que a gente tem ali a maior quantidade de cidades que elas acabam tendo assim, são cidades elas acabam se juntando, né? A gente chama isso de conurbação urbana, tá? Que é quando as cidades elas chegam nos seus limites e elas se juntam, você acaba não sabendo onde começa uma cidade e terminando outra cidade. Tá? Consequentemente, apresenta em escala nacional os maiores fluxos econômicos e os principais polos industriais siderúrgicos, petroquímicos, tecnológicos e centros financeiros do Brasil. É onde que está lá o Banco Central do Brasil, aonde que está se concentra ali todas as redes bancárias do país. É o maior centro consumidor de energia e com mais vasta rede de transportes e telecomunicações do Brasil. Essa região também apresenta sérios problemas socioeconômicos, ambientais, tanto nos centros urbanos como nas áreas rurais. Tá? Então, observam. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Espera aí. Observam aqui o mapa da divisão política. Aqui nós temos o quê? São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Os 4 estados que fazem parte da região sudeste do Brasil, tá, pessoal? A gente sabe que São Paulo e Rio de Janeiro são ali as 2 principais cidades do país, né? Que é onde que tem ali os grandes centros financeiros, né, do nosso país, tá? São Paulo, Rio de Janeiro fica a sede da Petrobras. São Paulo nós temos as sedes ali, Banco do Brasil, Caixa Econômica, as principais sedes ali do país. E aqui é uma vista da cidade de Minas Gerais, tá? Observam a verticalização. Por que a gente tem ali grandes prédios, uma verticalização muito grande nessas cidades? Porque não tinha mais espaço. Exatamente. Pela falta de espaço, gente, o que acontece? Uma maneira... Em vez de deixar ela mais grande e larga, ela deixa mais grande verticalmente. Na verdade, é porque o que acontece essa verticalização? É porque não tem mais espaço nas extremidades para o crescimento da cidade. E para suprir ali a necessidade da população de moradia, o que é feito? Essas verticalização, a construção de prédios. Então, nós temos ali uma grande quantidade de prédios nessas cidades grandes, tá?
é onde que nós temos um prédio do lado do outro, certo? E isso dali também, gente, esse processo de verticalização acaba o quê? Acaba ajudando nas enchentes, porque você vai tirar um monte de solo, tá? Para você construir um prédio, não sei se vocês já viram, é claro que aqui em Palotina vai ser menor a quantidade, mas dependendo do tamanho do prédio, você precisa fazer uma certa profundidade, né? Você vai tirar solo, vai cavar uma certa profundidade e depois vai começar a abrir ali vários tubos onde que você vai colocar concreto e ferro. Por quê? É uma necessidade que se tem para sustentar o peso acima, tá? Prof, Pode falar. se não fizer isso daí que você falou, colocar concreto e ferro, pode o prédio Tá. desabar? Se não tiver ali feito, por isso que existem os engenheiros civis, né? Porque eles fazem o estudo da área, delimita a área, daí vê qual que é a necessidade de cavar ali, fazer aqueles tubos, que eles pegam aqueles tubos e vai socando e tirando terra e vai até chegar a uma certa profundidade, tipo ali 1.000 metros, 2.000 metros, para quê? Para colocar cimento e ferro no meio, tá? Para quê? Para ter suporte para aguentar todo aquele peso acima. Porque senão tem o perigo ali de desabamento, tá? Então nós temos aqui a população em habitantes. Estado de São Paulo, mais de 45 milhões de habitantes. Minas Gerais, 21 milhões. Rio de Janeiro, 16 milhões. Espírito Santo, 4 milhões. Então vocês observam que o Espírito Santo é o estado com a menor população. Agora observa a quantidade populacional do Rio de Janeiro. 16 milhões 718.956 habitantes, segundo os dados de 2017. Olha o tamanho do Rio de Janeiro. É populoso ou não é? Yeah. Né? Observa a área em quilômetros quadrados. É o menor estado. Tá? É o menor estado e o terceiro com a maior população. 43.781 quilômetros quadrados. Certo? E ali o produto interno bruto em milhões de reais, 659 milhões 137 mil reais, tá? Então, quer dizer, isso está errado. 659 bilhões 137 milhões de reais, tá? Esse é o produto interno bruto do Rio de Janeiro. São Paulo, 1.939 bilhões 890 mil reais é o produto interno bruto de São Paulo. Por quê, gente? Porque fica todo o setor financeiro no estado de São Paulo. É por esse motivo. Tá, gente? Ok? E aqui, Minas Gerais, 519 bilhões 326 milhões. Espírito Santo, 120 bilhões 363 milhões. Sabe por que eu falo que é bilhões aqui, 659 bilhões? Porque a receita, o produto interno bruto de Palotina é 160 milhões de reais. Então, como que nós vamos ter ali uma receita de 659 milhões de reais no estado do Rio de Janeiro? Não tem como, né? Por isso que eu falo que é 659 bilhões. Ok? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Podemos continuar? Então, nós vamos ter ali as características naturais da região sudeste, tá? Quem lê para mim lá aquele parágrafo, gente? Uau! Da página 345. Eu. Então, lê lá, Júlia, depois a Maria lê. As paisagens do Sudeste são compostas por praias, florestas tropicais e formas de relevo bastante irregulares, em que atuam climas que se caracterizam por chuvas frequentes. A seguir, vamos conhecer alguns aspectos naturais dessa região. Isso. Então, nós vamos agora conhecer ali o relevo e a hidrografia da região sudeste, tá? Lê para mim ali, então, Maria Eduarda. Pode ler 2 parágrafos. Os rios da região sudeste não pertencem basicamente pelas chuvas abundantes,
comuns da região em boa parte do ano. A hidrografia da região apresenta grande potencial econômico, sobretudo pela possibilidade de geração de energia hidrelétrica, pesca e turismo. A navegabilidade é favorecida pela construção de esclusas que permitem a transposição das embarcações em áreas de relevo ondulado. Isso, observam aqui essa imagem. Aqui nós temos a rede hidrográfica, tá? Da região sudeste e também a altimetria, ou seja, a altitude ali do relevo. Quando a gente tem ali de 0 a 200 metros, é o quê? Um relevo mais baixo, está representado pela cor verde, vai ficar mais na área litorânea. Acima de 1.200 vai ser o quê? Na cor laranja, bem forte, ok? Aqui nós temos uma eclusa. Eclusa é o quê? É uma obra ali que possibilita a embarcação de transpor um trecho do rio, sendo de uma porção mais baixa para uma porção mais elevada do relevo. Então é dessa forma que eles conseguem fazer o quê? A navegabilidade nesses rios, tá? Você tem ali uma eclusa construída, aí ela enche de água para você o quê? Sair de uma área mais baixa e ir para uma área mais alta, ok? Para que consegue ter ali essa transposição, né? Essa navegação nos rios. Quem pode ler para mim os outros 2 parágrafos? Quais? Essas características e alguns dos principais. Página 346. Essas características favorecem o desenvolvimento econômico da região, que pode escoar-se a produção por uma das hidrovias mais importantes do país, o Tietê-Paraná. Alguns dos principais rios brasileiros nascem nessa região, como a Jequitinhonha, na Serra do Espinhaço, e São Francisco, na Serra da Canastra. O relevo é marcado pela presença de planaltos de serra, como a do Mar e a da Mantiqueira. Isso, então aqui nós temos a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Tá? A Serra do Mar é que fica ali no Rio de Janeiro, uma parte de São Paulo, é onde que nós temos aqui no Paraná também a Serra do Mar, que ela vai se estender, certo? Gente, observa aqui o relevo. Deixa eu aumentar aqui a tela para ficar bem grande. Observa aqui o relevo da região. A região sudeste, vocês podem observar que ela tem o que? Ela é constituída por planaltos, principalmente, assim como no Paraná, tá? Essa região, gente, se vocês observarem, nós temos as porções mais baixas, elas ficam onde? Nas áreas litorâneas, é onde que nós temos as porções mais planas. Nós temos ali no Rio de Janeiro, olha essa região, acima de 1.200 metros, tá? Essa região aqui do Rio de Janeiro são áreas mais altas, assim como nós temos aqui a Pedra da Mina, que tem ali uma altitude de 2.798 metros, e Agulhas Negras, 2.787 metros, tá? São áreas ali que tem um relevo mais antigo, tá, pessoal? Essas áreas onde que nós temos os picos. Por quê? Porque nós não temos mais no Brasil, isso dali se formou no período ali da separação do continente americano com o continente africano. Por quê? Porque nós não temos movimentos tectônicos no nosso país para dizer que é uma formação jovem, tá? São formações antigas, essas formações ali no relevo brasileiro, nessa área, ok? As únicas áreas onde que nós temos ali formações jovens são o quê? São as planícies, que são o quê? São as deposições de matéria, né? São deposições ali do solo devido ao quê? A transposição através da água, da chuva, dos rios. Aí sim a gente, ou do vento, né? Aí sim a gente pode dizer que são formações mais jovens, tá? De 200 a 500 metros de altitude, nós temos aqui uma porção de Minas Gerais, Espírito Santo, uma pequena parte do Rio de Janeiro. E
o estado de São Paulo, todo o oeste do estado de São Paulo. Essa região aqui é a área mais agrícola do estado de São Paulo, tá, pessoal? De 500 a 800 metros, uma grande parte, né, principalmente ali São Paulo e Minas Gerais. Aí de 800 a 1.200 metros, temos aqui na Serra da Canastra, Serra do Espinhaço, Serra da Mantiqueira. Observam, o Rio Jequitinhonha, que pega aqui o estado de Minas Gerais. Ele nasce aqui na Serra do Espinhaço. Serra da Canastra, nós temos o Rio São Francisco, tá? Ele acaba nascendo nessa região. E nós temos ali a presença de planaltos e serras na Serra do Mar e Serra da Mantiqueira, né? Observam aqui a Serra da Mantiqueira, fica nessa região, próximo ali divisa com São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, é onde que nós temos as serras. Nós temos aqui o Pico da Bandeira, 2.890 metros, que é a área mais alta da região sudeste, que fica aqui entre Espírito Santo e Minas Gerais. Tá? Nessa porção aqui é o Pico da Bandeira. É o ponto mais alto. Gente, essas características de relevo, principalmente no estado ali de Minas Gerais, que ali tem um relevo mais acidentado, onde que nós temos ali uma ondulação maior, temos ali uma altitude que varia de 500 a 1.200 metros. O que acontece? Principalmente aqui, nessa região mais central aqui do Triângulo Mineiro, nessa porção do estado de Minas Gerais. O que acontece? Para você ter ali o desenvolvimento da agricultura, eles fazem o quê? Eles acabam fazendo terraços, né? Para quê? Para que possa desenvolver a agricultura na região, porque senão eles não conseguem trabalhar nessas áreas, devido ao quê? Devido à presença, né, da ondulação, porque as máquinas não têm como subir. Por isso que a maior parte, grande parte ali de Minas Gerais, nós temos o quê? Criação de animais, né? Tanto é que a gente tem o quê? O queijo de Minas, que é muito famoso, e temos também o café, né? E o leite. Então, por isso que a gente tem o quê? Temos a criação de gado leiteiro e a produção de café, que é muito presente no estado de Minas Gerais, tá, gente? Devido a essas condições do relevo da região. Então, gente, o relevo ele influencia muito em como que vai ser ali os aspectos econômicos da região. Semana que vem, nós continuamos, aí nós trabalhamos ali o clima, aí as enchentes e as escassez de água, a vegetação da região sudeste, e aí nós continuamos semana que vem, toda ali a semana, para falarmos sobre a região sudeste. Pode falar, Júlia. Eu acho que tinha que ter reforço de geografia também. Oi? Eu acho que tinha que ter reforço de geografia também. Pois é, fala com o pessoal que a gente vai lá. Eu não vou falar, né? Tá bom então, gente. Se cuidem, bom final de semana, descansem. Segunda-feira a gente se encontra, gente. Tchau, tchau. Tchau.